Tronco encefálico que, juntamente ao cerebelo e ao cérebro, irá constituir o encéfalo. Ele corresponde à parte suprasegmentar do sistema nervoso. Ele é subdividido em 3 segmentos: o bulbo, inferiormente, a ponte, que representa o segmento médio, e o mesencéfalo, segmento superior. Vejam no plano anterior o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O bulbo é delimitado inferiormente por um plano horizontal entre o osso occipital, mais precisamente o forame magno, e a primeira vértebra cervical, atlas. E superiormente é delimitado por um sulco denominado sulco bulbopontino. Este sulco é importante na anatomia de superfície do tronco encefálico porque ele representa a origem aparente de 3 dos 12 pares de nervos cranianos. No caso, o 6º nervo, que é o abducente, o 7º, que é o facial, com sua divisão intermédia, e o 8º, que é o nervo vestíbulo coclear, do 6º ao 8º pares. Posteriormente, o bulbo tem uma parte fechada e uma parte aberta. A parte aberta vai contribuir para a formação da fossa romboide, que é parte do soalho do 4º ventrículo. Vejam a parte aberta do bulbo aqui e a parte fechada posteriormente. Muito bem, no plano anterior, além do sulco bulbopontino, existe um sulco mediano anterior, que é parcialmente interrompido pela decussação das pirâmides. Há um par de sulcos chamados de anterolaterais. Este sulco representa também a origem aparente do nervo hipoglosso, neste ponto aqui, 12º par de nervo craniano. Imediatamente posterior a este sulco anterolateral, no terço superior do bulbo, há uma saliência denominada oliva, por conta da sua semelhança a um caroço de azeitona. Posteriormente à oliva, há um pequeno sulco retroolivar. E posteriormente a este sulco, a área retroolivar. O sulco anterolateral, adjacente à oliva, também pode ser chamado de sulco pré-olivar. Agora, num plano posterior, o bulbo também contém um sulco mediano, só que posterior. Da mesma forma que aqui anteriormente é um sulco mediano anterior, existe um sulco mediano posterior. Um par de sulcos posterolaterais, e entre o mediano posterior e o posterolateral há um sulco que, pela terminologia anatômica oficial, é chamado de intermédio posterior. Eu particularmente não concordo com esse termo, ele deveria se chamar sulco posteromedial, porque para você conceituar uma estrutura intermédia ou intermédio, necessariamente você precisa ter um medial e um lateral. Referência sempre é linha mediana. Na ausência de um terceiro, utiliza-se só o termo medial ou lateral, ou ambos, que seria o aplicado aqui. Sulco posteromedial pontilhado, sulco posterolateral em linha contínua. Anteriormente, entre o sulco mediano anterior e o sulco anterolateral e pré-olivar anteriormente, nós encontramos a região das pirâmides bulbares, que contém fibras descendentes do famoso trato
córtico-espinal. No limite inferior do bulbo, de 90 a 95% dessas fibras descendentes do trato córtico-espinal decussam, vejam só, elas cruzam a linha mediana, se projetam para o lado contralateral e para a região posterolateral do bulbo para descenderem pelo funículo lateral da medula espinal e constituírem o famoso trato córtico-espinal lateral. Então, este cruzamento aqui representa a famosa decussação das pirâmides, ou decussação de Duvernay. Isso explica o porquê a motricidade é cruzada. O hemisfério cerebral direito controla a musculatura do lado esquerdo do corpo, e vice-versa, por conta da decussação das pirâmides. Uma minoria das fibras segue anteriormente pelo funículo anterior da medula espinal. Parte dessas fibras decussam no seu segmento correspondente, na própria medula espinal, e uma minoria dessas fibras segue diretamente ipsilateralmente para formar o chamado trato córtico-espinal anterior, que é este aqui representado em 3. Trato córtico-espinal anterior, que será abordado na aula de vias motoras e medula espinal, com mais propriedade. Veja numa outra perspectiva essa decussação parcial, mas que predomina nas fibras do trato córtico-espinal. As olivas bulbares, localizadas entre o sulco pré e retro-olivar, contêm no seu interior um complexo nuclear chamado de complexo olivar inferior. Aqui está ele, complexo olivar inferior. Ele é extremamente importante para a motricidade, para o aprendizado motor, para o controle da postura e do tônus muscular. Veja numa secção, ao nível do núcleo olivar inferior, a sua característica toda preguiada, denteada, fazendo esta saliência aqui, que é justamente a região da oliva. Este seria o sulco anterolateral, ou sulco pré-olivar, e aqui o sulco retro-olivar. Reparem que complexo olivar inferior projeta fibras para o cerebelo, tanto para os núcleos quanto para o córtex. São chamadas fibras trepadeiras ou olivocerebelares. Além de receber também aferência de um núcleo do mesencéfalo chamado núcleo rubro. Importante núcleo rubro. Posteriormente, a parte fechada do bulbo contém 2 pares de fascículos e 2 pares de tubérculos. Os mais mediais correspondem ao fascículo gráceo, que superiormente se dilatam para formar o tubérculo gráceo. E lateralmente, os cuneiformes, fascículos cuneiformes, que se dilatam para formar os tubérculos cuneiformes. O fascículo gráceo, bem como o tubérculo gráceo, localiza-se entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior, enquanto que o fascículo e tubérculo gráceo estão localizados entre o sulco intermédio posterior e o sulco posterolateral. Esses fascículos e tubérculos estão relacionados à propriocepção inconsciente, à sensibilidade vibratória e ao tato epicrítico. Vejam que os fascículos, tanto gráceo quanto cuneiforme, contêm fibras ascendentes do funículo posterior da medula espinal, que fazem sinapse com corpos de neurônios localizados nos tubérculos. Como os corpos são maiores, eles acabam expandindo um pouco a área, formando essas saliências na superfície, que são os tubérculos. Após a sinapse, essas fibras que partem dos tubérculos decussam, vejam só, essa decussação forma as chamadas fibras arqueadas internas e ascendem contralateralmente para constituir o leminisco medial.
se projeta para o tálamo. Essas fibras arqueadas internas também são chamadas de decussação do leminisco medial. Ok? A diferença entre o grácil e o cuneiforme. O grácil está relacionado com a percepção, a retransmissão dessas informações proprioceptivas, vibratórias e de tato epicrítico, relacionado aos membros inferiores e metade inferior do tronco, o grácil. Já o cuneiforme, aos membros superiores e a metade superior do tronco. A parte aberta da região posterior do bulbo será abordada mais adiante, junto com a parte posterior da ponte. A ponte, que é delimitada anteriormente pelo sulco bulbo-pontino, inferiormente, pelo sulco pontino superior, ou sulco pontomesencefálico, superiormente, e lateralmente pela emergência do quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. A ponte, que anteriormente contém duas eminências pontinas, são saliências que se formam a partir das fibras do trato córtico-espinal que descendem, e um sulco mediano, denominado sulco basilar. Este sulco basilar acomoda a famosa artéria basilar. Posteriormente, a ponte é aberta e contribui, juntamente com a porção aberta do bulbo, para a formação da fossa romboide, que forma o soalho do quarto ventrículo. Vejam, num plano posterior da ponte é possível enxergar a fossa romboide, além dos 3 pares de pedúnculos cerebelares seccionados aqui. O pedúnculo cerebelar médio, o inferior e o superior. Cada um se conecta diretamente com um dos 3 segmentos do tronco encefálico. O superior se conecta ao mesencéfalo, o médio à ponte e o inferior ao bulbo. Na fossa romboide, é uma fossa com formato losangular, observa-se um sulco mediano, que atravessa tanto a parte pontina quanto a parte bulbar da fossa romboide. A parte pontina é dividida, separada da parte bulbar por pequenas estrias, vejam só, chamadas estrias medulares do quarto ventrículo, que contém algumas fibras relacionadas à via auditiva. Lateralmente ao sulco mediano, existe um outro sulco irregular, aqui na linha pontilhada, denominado sulco limitante. Este sulco limitante é importante porque ele separa estruturas motoras localizadas medialmente a ele de estruturas sensitivas localizadas lateralmente, que derivam de diferentes placas do tronco encefálico primitivo, placa basilar e placa alar. Há uma migração desses neurônios da placa alar para a região lateral. Então, entre a placa alar e a placa basilar, forma-se então este sulco limitante. Muito bem. Então, medialmente, estruturas motoras, lateralmente, estruturas sensitivas. Na região bulbar da fossa romboide, vocês vão observar 2 pares de triângulos, de trígonos. Inferiormente, o trígono do vago, que representa a saliência do núcleo dorsal do vago, e superiormente, o trígono do hipoglosso, que representa a saliência do
núcleo do hipoglosso. Hipoglosso, 12º par de nervo craniano, enquanto que o vago corresponde ao 10º par de nervo craniano. Na parte pontina agora, o sulco limitante delimita medialmente a ele uma região saliente chamada de eminência medial. Essa eminência medial é uma saliência de um fascículo importante que conecta os núcleos dos nervos cranianos entre si, localizados no interior do tronco encefálico, chamado de fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial. Esse fascículo interconecta principalmente os núcleos vestibulares aos núcleos oculomotores. Inferiormente, na parte pontina da fossa romboidea, há uma saliência mais arredondada, chamada de colículo facial. Esse colículo facial é uma saliência de fibras do nervo facial, as fibras que formam uma alça ao redor do núcleo do nervo abducente. Essa alça, chamada de joelho interno do nervo facial, fica saliente na superfície posterior da fossa romboidea, por isso é chamada de colículo facial. Superiormente a esse colículo há uma pequena depressão e inferiormente uma pequena depressão de cada lado, que formam as chamadas fóveas superior e inferior. Então aqui a fóvea superior, aqui a fóvea inferior. Lateralmente, a eminência medial, há uma área um pouquinho mais escura, mais azulada, acinzentada, que é o local onde se situa o locus cerúleus, importante componente da formação reticular pontina, um dos principais núcleos noradrenérgicos da formação reticular pontina. Muito bem, lateralmente agora, ao colículo facial e aos trígonos, há uma grande área triangular localizada na parte pontina e na parte bulbar da fossa romboidea. Essa área triangular é a famosa área vestibular, que contém, de cada lado, os 4 núcleos vestibulares: superior, inferior, medial e lateral. Então, reparem aqui que a fossa romboidea vai formar o soalho do quarto ventrículo. Quarto ventrículo que se conecta com o terceiro ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo e se abre no espaço subaracnoide através de uma abertura mediana e 2 aberturas laterais. Essas aberturas laterais estão associadas a um recesso chamado de recesso lateral da fossa romboidea, que dá acesso a uma pequena abertura lateral, também chamado de forame de Luschka. O segmento superior do tronco encefálico, mesencéfalo, é delimitado inferiormente pelo sulco pontino superior ou sulco ponto-mesencefálico e superiormente pelo trato óptico e quiasma óptico, principalmente o trato óptico, e por um plano horizontal ao nível desta comissura aqui, chamada de comissura posterior. Está relacionada a uma decussação importante da região do teto do mesencéfalo. O mesencéfalo apresenta uma curiosidade. Num plano posterior, ele é uma estrutura ímpar, como a gente observa aqui. Num plano anterior, ele se bifurca. Essa bifurcação ocorre porque o tronco encefálico é uma estrutura ímpar, que precisa se interconectar com os 2 hemisférios cerebrais, com as 2 metades do diencéfalo. Então, anteriormente,
O mesencéfalo é constituído por duas grandes hastes, dois grandes pilares, chamados de pedúnculos cerebrais, que contém fibras descendentes do trato córtico-espinal, córtico-nuclear e córtico-reticular. Entre esses pedúnculos há uma fossa, denominada fossa interpeduncular. Fossa interpeduncular, de onde emerge um par de nervo craniano, que é o nervo óculomotor. Um local importante clinicamente, porque é justamente aqui onde a artéria basilar também se bifurca para formar as duas artérias cerebrais posteriores. Já numa vista posterior do mesencéfalo, observa-se o chamado corpo quadrigêmeo, ou lâmina quadrigêmea. Este corpo quadrigêmeo é constituído por dois colículos superiores e dois colículos inferiores. Cada colículo tem um braço. O braço do colículo inferior vai se projetar para essa estrutura chamada corpo geniculado medial, que é parte do diencéfalo. Enquanto que o braço do colículo superior está aqui parcialmente coberto pelo corpo geniculado medial, se conecta com o corpo geniculado lateral, também parte do diencéfalo. Colículo inferior participa da via auditiva. Já o colículo superior está relacionado a alguns reflexos em decorrência de estímulos visuais, como reflexo pupilar, reflexos de proteção. O mesencéfalo, que é atravessado na sua parte central, denominada tegmento, pelo aqueduto do mesencéfalo, conhecido como aqueduto de Sylvius. Vejam num corte transversal o aqueduto rodeado pela substância cinzenta periaquedutal. O aqueduto vai conectar o terceiro ventrículo, localizado ao nível do diencéfalo, com o quarto ventrículo, situado entre a fossa romboidea da ponte e do bulbo, e o cerebelo, que forma o seu teto, mais precisamente aqui, através do véu medular superior e inferior. Então, a comunicação entre esses ventrículos se dá por uma região bastante importante clinicamente, porque é uma região estreita, chamada aqueduto do mesencéfalo. É a única parte, é o único componente da formação ventricular desprovido de plexo corioide, ou seja, que não possui plexo corioide.